Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa questão aqui que nós vamos responder agora, resolver agora ela caiu na prova de oficial, na última prova da Marinha, tá? O seguinte, essa questão aqui ela é corriqueira, ela está sempre na nossa prova, ela se encontra no capítulo 4 da obra de Armando Sena Bittencourt, tá bom? Como a gente encontra ela? Aí está o maior exemplo, tá? E essa questão ela foi tão bem elaborada que eu achei assim de extrema importância abrir essa videoaula para vocês, tá bom? Em contrapartida vocês vão fazer o quê? Curtir e te inscrever no canal aí, né? Te inscreve para dar essa força que daí eu vou resolvendo mais questões. Inclusive tu pode entrar ali no YouTube do Prof, @história toda, e enviar no direct qual questão que tu quer ver, que tu quer que o Prof responda, resolva ela aqui no canal, tá bom? Seguinte, galera, vamos lá, sem mais delongas. De acordo com Bittencourt, com a queda da monarquia e o movimento de restauração das monarquias absolutistas, encabeçado pelo Congresso de Viena, os portugueses esperavam que o seu rei retomasse para Portugal e trouxesse a corte de volta para Lisboa. Entretanto, a monarquia permaneceu no Rio de Janeiro. Galera, é o seguinte, tá? O prof gaguejou ali, não lê porque tá pequeno, mas enfim, tá? Você pode botar em tela grande aí, como você está, para ficar melhor a imagem para vocês. Bom, galera, é o seguinte, o que essa questão ela tá pedindo? Cara, quais são os motivos que levaram a família real fugir de Portugal para a colônia brasileira, escoltado pela marinha inglesa, tá? Galera, muito bem elaborada essa questão. Ela tá perguntando o quê? Que na primeira prisão de Napoleão foi preso 2 vezes, ok? Ele foi recapturado, ele foi preso, né? Foi exilado, depois ele ficou 30 dias ali, alguma coisa, fugiu de novo para a França e lá depois do governo 100 dias ele foi preso novamente. Tá? Seguinte, presta atenção no que o prof vai falar. O Congresso de Viena o que o Congresso de Viena queria depois da prisão de Napoleão? É o seguinte, queria que a Europa voltasse a ser o que era antes da Revolução Francesa. Mas cuidado, a Revolução Francesa não cai na tua prova. Mas é o seguinte, eu vou ser bem objetivo aqui. Como era o continente europeu antes da Revolução Francesa? É o seguinte, era uma monarquia absolutista. E quando estourou a Revolução Francesa, o que acontece? A Europa não ficou mais o que era antes. Com a prisão de Napoleão, olha o que a questão está te falando. A prisão de Napoleão vai fazer o quê? Que o Congresso de Viena, encabeçado por esses países aqui, Áustria, Prússia, Rússia, vão querer fazer o quê? Retronar todos os reis que perderam o seu trono. Beleza? O rei da França volta a ser o rei da França. O rei da Espanha, que liberou o caminho, ele acaba liberando o caminho para as tropas francesas entrarem em Portugal, né? Napoleão pede autorização para o rei da Espanha para passar com as suas tropas. Quando ele passa com as suas tropas ali para invadir Portugal, ele fala: bom, a ocasião faz o ladrão. Tomou a Espanha, prendeu o rei espanhol e colocou o irmão dele como rei da Espanha. Beleza? Pra gente entender mais ou menos como foi o desastre, né? Para a monarquia absolutista, o liberalismo de Napoleão. Beleza? O que vai acontecer? O Congresso de Viena se uniu. Claro, cuidado, asterisco para a Inglaterra. A Inglaterra uniu com o Congresso de Viena, né? Fez a Santa Aliança, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, para prender Napoleão. Quando organizou o Congresso de Viena, a Inglaterra fica de fora, isso aí não cai na tua prova, tu não precisa saber, então não me incomoda com isso, tá bom? Mas uma hora, se tu quiser, me chama no direct lá no meu Instagram que eu falo pra você. Galera, a Inglaterra fica de fora, forma aí o Congresso de Viena. O Congresso de Viena estipula o quê? É o seguinte, quando Napoleão é preso, volta o retronamento. Todos os reis ganham, voltam a reinar. Tá bom? O que vai acontecer, galera? O Congresso de Viena percebe que Portugal não enfrentou Napoleão. Fugiu para o Brasil, né? Ficou de boa na lagoa. O que o Congresso de Viena vai fazer? Vai estipular que só é considerado um reino
se o rei estiver presente no seu território. Quem não está presente no seu território? É Portugal. Portugal tá onde, galera? Portugal tá em Copacabana, cara. Tá no Rio de Janeiro, sabe? No calor, no verão, sabe? Pé na areia, caipirinha, cara. Maravilhoso, né? Aí o Congresso de Viena estipula que, para que a família real continue reinando no seu trono, tem que voltar para Portugal. Portugal, cara, em Porto e Lisboa, não tá tanto calor como no Rio de Janeiro, né? Mas a situação é o seguinte, o que a gente vai entender agora, é que a família real, Dom João percebe que no momento que a família real voltar para Portugal, o Brasil vai criar sua independência. Então, o que vai acontecer? Se te chamarem de português, tu fala assim, ó, beleza, brasileiro. Sabe aquelas piadinhas? Ah, tá fazendo coisa de português, tu fala assim, beleza, brasileiro. Porque português é muito inteligente, cara. Português não é burro. O que Dom João vai fazer? Vai fazer o seguinte, tudo bem, Congresso de Viena. Eu declaro agora o Brasil como um Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, acontece uma unificação entre Portugal e o Brasil. O Brasil deixa de ser colônia. Não existe Brasil agora, existe Portugal. E o rei está no seu território, o Congresso de Viena. Então eu sou rei agora. Então o Brasil deixa de ser colônia nesse momento, né? Na verdade já deixou há muito tempo. Mas agora definitivamente vai acontecer o que, galera? Vai se tornar nada mais, nada menos do que Portugal ao mesmo tempo. Beleza? O que a questão está te perguntando? A questão está te perguntando qual a medida tomada pela família real para permanecer no Brasil. Agora, com certeza tu vai saber o gabarito. Mas é o seguinte, vamos entender por que não é uma alternativa e por que é a outra. Vamos lá. Alternativa A. Galera, a pergunta é, qual foi a medida que a família real tomou para permanecer no Brasil e não voltar para Portugal? Tá? Então é o seguinte, alternativa A. Vamos lá. Assinou um manifesto declarando guerra à França, considerando nulos todos os tratados que o imperador dos franceses obrigou a assinar. Cara, isso aí é o seguinte, quando a família real chega no Brasil, tu sabe, magrão, que quando ela chega, ela quer chegar direto no Rio de Janeiro por causa do mau tempo, vai chegar onde? Direto em Salvador, sabe? A frota da família real chega em Salvador sem querer, vai ser obrigado a descer para não fazer uma desfeita, né? A embarcação que ele está vindo, que está presente a família real, galera, olha só que loucura, para a aula. A embarcação que está presente a família real é a embarcação Príncipe Real, beleza? Desceu em Salvador. Mas tu sabe quem é que tá junto, né? A elite, a nobreza junto, veio junto com a família real, galera. É um cara que a gente vai ver lá na frente. Ele é novo aí, cara. É o Barroso. O Barroso é bem novo, tá junto, ele vem de Portugal, ele foge junto com a família real e a gente só vai falar dele na Guerra do Paraguai, na Batalha do Riachuelo, na embarcação Amazonas. Mas agora fecha os parênteses e vamos para a aula. Galera, quando a família real chega aqui, ela vai assinar um manifesto declarando guerra contra Napoleão, contra a França. Cara, quando ele assina esse manifesto, ele está anulando automaticamente 3 tratados. Que tratados são esses? Madrid, Badajoz e neutralidade. É nesse tratado, galera, o de neutralidade, que dá legitimidade, em aspas, para o Brasil invadir a cidade de Cayena, Portugal, né? Invadir a cidade de Cayena e anexar a Guiana Francesa ao território brasileiro. Ou seja, essa medida não tem nada a ver com o contexto, mas faz parte do capítulo que a gente está trabalhando. Entendeu? A gente pode encontrar uma questão com esse gabarito na próxima prova. Tá? Então, por isso não é a alternativa A. Ela está correta no contexto, do contexto histórico, mas não é o que a questão está te pedindo. Por exemplo, a questão está te pedindo assim, professor Francisco, que hora é agora? Eu vou responder quinta-feira. Entendeu? Eu te fiz uma pergunta, tu me fez uma pergunta, eu te respondi nada a ver com o contexto. Se tu colocar a alternativa A, tu vai errar o gabarito. Beleza? Mas sim, de fato, aconteceu a assinatura do manifesto, mas nada a ver com esse contexto. Faz parte da política externa. Tá bom? Vamos lá.
criou a Academia Real da Guarda Marinha. Não vou ler mais, cara, não vou ler mais. Por quê? Criou a Academia Real da Guarda Marinha e teve a sua instalação nas dependências do Mosteiro de São Bento. Cara, já caiu isso. Mas perguntando aonde foi a primeira escola de nível superior no Brasil, que foi no Mosteiro de São Bento. Cara, isso faz parte da medida interna, da política interna. A política externa é a alternativa A, a política interna é a alternativa B. Alternativa C. Proclamou a independência econômica do Brasil com a... Ai, pessoal, não estou conseguindo... Com a publicação da famosa Carta Régia, que abriu o comércio estrangeiro aos os portos do país. No caso, ele fez a abertura dos portos. Cara, ele não proclamou, né? É que quando é o seguinte, quando a família real chega aqui, ela percebe que não vai voltar tão cedo. Então tem que criar o Banco do Brasil é dessa época. Tem que... A colônia, para vocês entenderem o pacto colonial, é o seguinte, abre parênteses aí. O que é o pacto colonial, galera? O pacto colonial, como o Brasil é colônia de Portugal, tudo que é produzido no Brasil, até a sua independência, claro, tudo que é produzido no Brasil é o seguinte... vai ser vendido direto para Portugal. O que é produzido aqui, galera? É o açúcar. Vai ser vendido direto para Portugal. E Portugal vai fazer o que, galera? Vai vender para todos os outros países. Tá, professor, e tudo que eu consumi aqui no Brasil? Eu vou comprar da Inglaterra? Eu vou comprar do Japão? Eu vou comprar dos Estados Unidos? Não, eu vou comprar somente de Portugal. É isso o pacto colonial. E como foi quebrado esse pacto colonial, galera? Foi justamente... Olha só que loucura. Foi justamente quando a família real fugiu, chegou no Brasil e abriu os portos para as nações amigas. Que nações é essa? Inglaterra, tá? E outras, né? Principalmente a Inglaterra. Galera, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso não cai na tua prova, mas o principal responsável pela independência do Brasil, ele nem sequer colocou o pé no Brasil. É o próprio Napoleão, porque quando a família real chega aqui em 808, vai abrir os portos para as nações amigas, e isso automaticamente quebra o pacto colonial. Os colonos brasileiros estão vendendo direto para os outros países, então é o fim do monopólio econômico da metrópole. Que metrópole, professor? A prova, sempre que tu lê questões de prova, a prova vai se referir a Portugal como metrópole. Então, é isso, cara. A metrópole perde o monopólio econômico do Brasil. E galera, a partir desse momento, nunca mais o Brasil vai voltar uma colônia como era antes. E por causa disso que a gente vai proclamar a nossa independência. Então, não é a alternativa C. Galera, vamos para E, vamos pular D. Criou 2 companhias de caçadores e uma bateria de artilharia total. Pelo amor de Deus, nada a ver com o contexto. Mas vamos para a alternativa D, que é o gabarito da questão, tu sabe disso, né? Talvez tu não entenda porque que não foi a alternativa A, B, a C, de repente consegui te ajudar, mas a alternativa D elevou o Brasil a uma condição equivalente de Portugal, com uma formação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então o gabarito da questão é a alternativa letra E. Letra E. Tá bom? Se vocês gostaram dessa correção, deixe teu comentário aí embaixo. Tá? Eu acho que o vídeo ficou muito longo, mas tudo bem. Deixa o teu comentário aí embaixo, que daí o prof faz mais vídeos assim, tá bom? Então, lembrando que se tu tem uma questão que tu quer corrigir, que o prof corrige, vai lá no meu Instagram, segue o meu Instagram, me envia no direct, que daí eu já faço o vídeo corrigindo a questão. Beijão pra vocês, galera, bons estudos, tudo de bom. Obrigado por estar aqui. Tchau. Eu não consigo interromper a gravação, mas vamos lá.